dito e é, secretário Jaquel, foi palco de momentos tristes, terríveis, de violações de direitos humanos, das torturas, do desaparecimento forçado, das mortes. Essa é uma verdade inquestionável. Mas hoje, quando estamos aqui na OAB Rio, nesse templo também da liberdade, vale a pena dizer que o Rio sempre foi palco da resistência, da luta de um povo, e aqui nós seguimos lutando e seguiremos pela verdade, pela memória e no caminho da justiça, como disse a querida Rosa Cardoso, com a responsabilidade belíssima que exerce, hoje reforçada pela Comissão da Verdade do Rio. Parabéns a todos e a todas, parabéns, governador, obrigada pela parceria, seguimos juntos, o governo federal e o governo do estado, mas sobretudo a verdade de um povo vindo a público para que esse povo se renove em força e coragem. Muito obrigado. Senhor governador Sérgio Cabral, na pessoa de quem, para poupar tempo, saúdo todos os componentes dessa honrosa mesa, meus queridos colegas advogados, das colegas advogadas, fraternal abraço. Digo que a nossa fala inicial seja em homenagem aos companheiros da luta, injustiçados pela prisão e pelo exílio. Todo tributo de nosso apreço aos homens da resistência democrática, homens e mulheres, que foram punidos pelo arbítrio, mas consagrados pela gratidão e pelo respeito nacional. Nossa solidariedade mais fraterna aos órfãos de pais vivos, quem sabe, talvez, órfãos do talvez, órfãos do talvez e sabe, as viúvas com maridos vivos, quem sabe, mortos talvez, viúvas do quem sabe e do talvez. Essas palavras não são palavras minhas, governador. São de autoria do deputado federal Alencar Furtado. Partes desse discurso proferido no programa eleitoral do MDB nos idos de junho de 1977 e que lhe custou a cassação com base no famigerado AI-5, ditada pelo general Ernesto Geisel. Trata, por óbvio, do flagelo que o país então vivia por conta dos mortos desaparecidos da ditadura militar. Oposicionistas que eram presos por órgãos de repressão do Estado, torturados, mortos e sumidos como se nunca tivesse existido. 1977, os fatos denunciados pelo saudoso e corajoso deputado eram então recentes, ocorridos nas masmorras dos quartéis, nas ruas suburbanas das cidades e nos campos deste vasto país. Quanta tristeza, portanto, nos impregna ao constatarmos que no lapso de mais de 30 anos de história, os órfãos do talvez e do quem sabe, as viúvas do quem sabe e do talvez, ainda se enredam nessas mesmas incertezas. Não há de se reencontrar com o seu passado, superando de vez o trauma que a impede de se conhecer plenamente, notadamente naqueles aspectos mais sombrios da sua alma. Eu quero dizer, e já que estamos falando de memória, já que estamos falando de evocação, eu me lembro que em 2010 nós lançamos aqui nesse plenário, mais uma vez na figura do Osmar Prado, do ator Osmar Prado, agradecer mais uma vez a generosidade desses artistas que, sem cobrar um tostão da nossa entidade, colocaram o seu talento e a sua generosidade a serviço da nossa causa, a serviço da democracia, a serviço da memória, da verdade e da justiça que devem prevalecer nesse país. E por que a campanha? E por que o meu início de discurso aqui evocando
o saudoso deputado Alencar Furtado, fala nos mortos desaparecidos, porque eles são a razão de ser de qualquer comissão da verdade. Eles são a razão de ser da criação da Comissão Nacional da Verdade, das comissões estaduais da verdade, da Comissão da Verdade do Rio de Janeiro. Então eu quero, senhora Vera Lúcia Paiva, lhe dizer que nós não pouparemos esforços para saber onde está Rubens Paiva. Eu queria dizer, eu prometi ao Felipe Santa Cruz, nosso presidente, que infelizmente não está vivo, a vocês todo o meu carinho, todo o meu abraço carinhoso. Quero dizer que a Comissão da Verdade no Rio vai enfrentar essas questões como elas devem ser enfrentadas. Eu me lembro que à época da instalação da Comissão Nacional da Verdade, aquelas vozes que de vez em quando surgem das trevas, surgem das mais profundas, dos mais profundos abismos de que nós temos notícias, vieram falar de dois lados, vieram cobrar da comissão que investigasse, que também investigasse o lado daqueles que combateram a ditadura civil-militar com os meios e modos apropriados para aquele momento. Nós queremos dizer que não vamos entrar nessa provocação, que não vamos entrar nessa visão estapafúrdia. Mas quero dizer que eu tenho uma noção de dois lados, da existência de dois lados. Houve, naquele período sombrio do golpe de 1964, parlamentares que desonraram o mandato. Houve o senador Auro de Moura Andrade, houve o deputado Ranieri Mazzilli. Esses desonraram o mandato. Esses declararam que o presidente João Goulart, ainda em território nacional, declararam que ele tinha fugido do território nacional. Mas há parlamentares que honraram o mandato. Há Rubens Paiva, há Alencar Furtado, e nós temos que contar a história desses que poucos sabem do seu exemplo. A juventude brasileira só sabe, se é que sabe, que Rubens Paiva desapareceu. A juventude brasileira não lembra mais quem foi Alencar Furtado. Nós temos que contar a história desses homens extraordinários, que é graças a eles que nós estamos aqui hoje, pacificamente, nos reunindo e lançando uma comissão da verdade. A eles também todas as nossas homenagens. O seu comandante, para não cometer uma chacina aqui em nosso estado, governador. Então, aqueles que não aderiram ao golpe, aqueles que não se recusaram a rasgar a Constituição, aqueles que honraram a farda, porque é um paradoxo, nós falamos em ditadura militar, mas a categoria profissional mais atingida pelo golpe foram justamente os militares. Então, a todos esses militares perseguidos, tratados até hoje, no seu âmbito, como desertores e traidores, nós vamos contar a história deles também. Vamos contar como Homero cantava na Ilíada os heróis da Grécia. Vamos contar os fatos e os feitos desses heróis brasileiros esquecidos e que até hoje lutam por seus direitos, até hoje lutam pela sobrevivência, mas terão nessa comissão todo o apoio e terão nessa comissão uma caixa de ressonância para contar os seus feitos. Falamos, já é do nosso conhecimento, graças ao trabalho desenvolvido pela Comissão Nacional da Verdade, pela Comissão Estadual de São Paulo, já sabemos da existência de empresários que financiavam a tortura, financiavam a repressão, alguns até sadicamente faziam questão de assistirem a sessões de tortura. Mas temos que contar também a história, mal contada ou não contada, de empresários que